Only me, only me. All things are only me, only me, only me. All things are only. Mensagem: obedeça a voz do anjo. Evening audience. Boa noite, auditório. Privileged to be here tonight to begin our first night in the prayer line to pray for the needy, those who are suffering and afflicted. É um privilégio estar aqui nesta noite para começarmos a nossa primeira noite de fila de oração para orar pelos necessitados, aqueles que estão sofrendo e estão aflitos. I trust to God that it'll prove to be a great blessing to this week. Espero em Deus que isto provará ser uma grande bênção durante essa semana. The many of you that's in need. Há muitos de vocês que estão necessitados. I am here to try to do all that I can for you in the way of praying for you. Estou aqui para tentar fazer tudo o que eu posso, orando por vocês. There's no one that can heal you except God. Não há ninguém que possa te curar, exceto Deus. He's the only one that can help you. Ele é o único que pode te ajudar. All that we can do is pray. E tudo que podemos fazer é orar. And through the ministry that He has given me, He has blessed it. E através do ministério que Ele tem me dado, Ele o tem abençoado. I've tried to be humble and tried to minister just the best of my knowledge to the people. Tenho tentado ser humilde e tentado ministrar às pessoas simplesmente com o melhor do meu conhecimento. And I'm very happy tonight to start the prayer line here in Minneapolis. E estou muito feliz nesta noite em começar a fila de oração aqui em Minneapolis. I desire all of you to pray for me while I'm praying for others. E eu desejo que todos vocês orem por mim enquanto estou orando pelos outros. And have faith and believe that what I tell you is the truth. E tenham fé e creiam que o que eu lhes digo é a verdade. Most all of you, all guests in here, and the manager's been explaining the way that A maioria de todos vocês, eu creio, aqui, e o administrador tem explicado a maneira que eles... it came to me and was ministered by an angel who one night walked into the room when I was a little boy. It started. Isso veio a mim e foi ministrado através de um anjo, o qual, certa noite, entrou no quarto. Isso começou quando eu era um garotinho. He would talk to me down through life. Ele falaria comigo por toda a vida. One time when I was about 7 years old, it came out of a bush. Certa vez, quando eu tinha cerca de 7 anos de idade, isso saiu de um arbusto. Where a wind was whirling in the bush. And it said for me never to drink or to smoke or defile my body. There was something for me to do. Um redemoinho estava girando no arbusto e ele disse para que eu nunca bebesse, ou fumasse, ou corrompesse meu corpo, que havia algo para eu fazer. Now my people were formerly Catholic.
and there was not very much that they knew about it, and they just kept those things down. Agora, o meu povo outrora era católico e não havia muito que eles soubessem a respeito disso, e eles apenas mantinham aquelas coisas. About 4 days after that, it appeared to me, and a strange feeling came upon me, as it always does. And I seen the municipal bridge at Jeffersonville cross, come up out of the wilderness on the hill where I was standing and cross the river. E cerca de 4 dias depois daquilo, isso apareceu para mim e um sentimento estranho veio sobre mim, como sempre acontecia. E eu via a ponte municipal que cruza Jeffersonville, saindo do deserto na colina onde eu estava em pé e atravessando o rio. I seen 16 men fall off of it. Eu vi 16 homens caindo dela. They put that down. In 22 years from that day, the municipal bridge spanned the river at the same place, and 16 men lost their life on it. Eles rebaixaram aquilo e 22 anos após aquele dia, a ponte municipal foi construída sobre aquele rio no mesmo lugar e 16 homens perderam suas vidas nela. And just things like that. E simplesmente coisas assim. It's nothing I can do in myself. Não é nada que eu possa fazer por mim mesmo. It's just what He shows me is all I can see. É apenas o que Ele me mostra. É tudo que eu posso falar. Only thing that any true man of God could ever say was what God would put in his mouth to say. Qual a única coisa que um verdadeiro homem de Deus poderia dizer, a não ser o que Deus coloca em sua boca para dizer? Outside of that, it would totally be a failure. Fora disso, seria totalmente um fracasso. And when it met me many times and told many things, which I'll probably get a chance after a while to tell you in more than these. E quando ele me encontrou muitas vezes e disse muitas coisas, as quais provavelmente eu teria oportunidade no futuro de lhes contar em uma das reuniões. The last time that it appeared just before going out, Mas a última vez que isso apareceu pouco antes de sair, I always worked. I become the pastor of the little Baptist church of Jeffersonville, which still stands today. eu sempre trabalhei. Tornei-me um pastor de uma pequena igreja batista em Jeffersonville, a qual existe até hoje. I never would take up an offering. I never took an offering in my life. And I didn't believe in Eu nunca tiraria uma oferta. Eu nunca tirei uma oferta na minha vida. Eu não cria. I was able to work, and why couldn't I work? And I was the Indiana State Game Warden. E porque eu não trabalharia, eu era um guarda florestal do estado de Indiana. And one day I just come from patrol, and I walked into my place, and I was praying that night about 1 o'clock, between 1 and 3. E certo dia eu havia acabado de chegar de uma ronda e entrei na minha residência e eu estava orando naquela noite por volta de 1h da manhã, entre 1 e 3. I noticed in my room a light begin to spread across the floor. E observei no meu quarto uma luz que começou a se espalhar pelo chão. And I wondered where it come from, and I looked up, and that same light that appears in the meeting, E eu queria saber de onde ela vinha. Eu olhei para cima e aquela mesma luz que aparece nas reuniões, ela perhaps they've already showed you the picture of it while they took it with cameras and so forth while it was in the meeting. eu talvez já tenha lhes mostrado a foto dela. Agora, eles a tiraram através de câmaras e demais coisas, enquanto aquilo estava na reunião. Pardon. Me desculpem. Spreading out across the floor and come walking to my right.
Ela estava espalhada pelo chão e veio andando para a minha direita. It always comes from my right side. That's the reason I start the prayer line from that side. Ela sempre vem pelo meu lado direito. Essa é a razão pela qual eu começo a fila de oração desse lado. And it always comes from the right. Frankly, it's here right now. E ela sempre vem pela direita. Francamente, ela está aqui nesse instante. And then when, Então, quando just when I was saying that, I knew it comes near. exatamente quando eu estava dizendo aquilo, eu sabia que se aproximaria. Then when it come to me, I seen a man come walking. He was barefooted. Então ela veio até mim. Eu vi um homem se aproximar andando. Ele estava descalço. He had on a white garment, like a robe, and he had dark hair to his shoulders. He had dark eyes. E tinha uma vestimenta branca como se fosse um manto. E ele tinha cabelos escuros até seus ombros. Tinha olhos escuros. His smooth face and kind of dark complexion. Ele possuía a face serena e a aparência morena. He walked up to me, had his arms folded in this manner. Ele se aproximou de mim. Tinha os seus braços cruzados desta maneira. He looked down at me, and I was biting my fingers, and I was real nervous. And he said, "Do not fear." Ele olhou para mim e eu estava mordendo os meus dedos e eu estava realmente nervoso. E ele disse, não temas. And just as he said, "Do not fear," I knew it was the same voice that always spoke to me, but that's the first time I'd ever seen it. E assim que ele disse, não temas, eu sabia que era a mesma voz que sempre havia falado comigo, mas aquela foi a primeira vez que eu o vi. I knew that had been what had talked to me since I was a little boy. Eu sabia que era o que havia falado comigo desde que eu era garotinho. And he said, "I'm sent from the presence of God to tell you that you're to take a gift of divine healing to the peoples of the nation." E ele disse, foi enviado da presença de Deus para lhe dizer que você levará o dom de cura divina para os povos das nações. I said, "Sir, people won't believe me. I'm uneducated. I can't go." Eu disse, Senhor, as pessoas não crerão em mim. Eu não sou culto, eu não posso ir. He said, "I'll be with you." Ele disse, eu estarei contigo. And I said, "They won't believe me." E eu disse, elas não crerão em mim. He said, "There'll be two signs given to you to have the people to believe you, as it was to the prophet Moses." Ele disse, haverá 2 sinais que lhes serão dados para fazer com que as pessoas creiam em ti, como foi feito com o profeta Moisés. But first, you'll be able to detect diseases by contacting the person by their hand. Disse, primeiro você será capaz de detectar as enfermidades pelo contato com a pessoa através de sua mão. But if you be reverent and sincere, it'll come to pass that you'll tell them the things that they've done in their heart, and the secret sins that they have, and the diseases and everything. Disse, se você for reverente e sincero, acontecerá que você lhes dirá as coisas que elas fizeram em seus corações e os pecados secretos que elas tenham, as enfermidades e tudo mais. That by this they will know then that your word is true, what has been said. Disse, através disso elas saberão então que sua obra é verdadeira, o que foi dito. But for about a year, that went on that way, and then about 2 years it was. Mas por cerca de 1 ano aquilo ficou daquele jeito. Então, depois de 2 anos, aquilo aconteceu. And the other part of the gift was manifested some 10, 12, about 10 months ago, I guess. E então a outra parte do dom foi manifestada cerca de 10, 12, cerca de 10 meses atrás, eu creio. And
I said to him, well, I will go. And he said, I'll be with you. E eu disse, bem, eu irei. E ele disse, eu estarei contigo. And he disappeared out of the room. E ele desapareceu do quarto. And I started out, those things have been happening. E eu comecei, aquelas coisas têm acontecido. And, of course, many times newspapers say divine healer. E, naturalmente, muitas vezes os jornais publicam curador divino. That isn't so, friend. Aquilo não é assim, amigos. I can't help because papers and people say that. Eu não posso impedir que os jornais e as pessoas digam aquilo. No one can help what anyone says about them unless you're guilty. Ninguém pode fazer nada em relação às coisas que dizem a seu respeito, a não ser que você seja culpado. But I've never been guilty of calling myself a divine healer. Mas eu nunca fui culpado de chamar a mim mesmo de curador divino. I only pray for the sick. Eu apenas oro pelos enfermos. And Jesus Christ, the Son of God, is the healer. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o curador. He's the one that heals. É Ele, o único que cura. I only pray and these signs and wonders are done. Agora eu apenas oro e esses sinais e maravilhas são realizados. It's not me that does them. It's your Savior that does them. Não sou eu quem os faz. É o seu Salvador que os faz. And what I want every man and woman, boy and girl to believe during this meeting, that these signs and wonders are not done by man. E o que eu quero é que cada homem, mulher, menino e menina creia durante esta reunião que estes sinais e maravilhas não são feitos pelo homem. They are done by Jesus Christ to vindicate His presence here with you people. Eles são feitos por Jesus Cristo para vindicar a sua presença aqui conosco. And He's here to help every one of you. E Ele está aqui para ajudar cada um de vocês. As people have lost their faith kind of in God, Como as pessoas têm perdido a sua fé, como que em Deus. and He comes down to do these things, to manifest Himself to the people. E Ele desce para fazer essas coisas, para manifestar a si mesmo para as pessoas. I wish you to be reverent while I'm praying. Gostaria que ficassem reverentes enquanto eu estiver orando. Not a excitable matter. Não é um assunto estimulante. It's reverence, and you must approach God with a true, sincere heart, and just as reverent as you can be. É reverente. E devemos nos aproximar de Deus com um coração verdadeiro e sincero e simplesmente tão reverente o quanto você possa estar. And obey. When I ask you to bow your head, I want you to do it. That is what I'm praying. E obedecer. Quando eu te pedir para você inclinar a sua cabeça, eu quero que você o faça. Agora, enquanto eu estiver orando, I respect that anywhere. eu respeito isso em todos os lugares. And then if the Lord performs some miracle, you'll be able to see it, or I'll ask you then to raise your head. E então, se o Senhor realizar alguns milagres, vocês serão capazes de vê-los, pois eu pedirei a você então para levantar a sua cabeça. If you'll obey and do as I ask you to do, I'll assure you that God will bless you. E se você obedecer e fizer como eu te pedir para fazer, eu te asseguro que Deus te abençoará. And then I'm a stranger to you people. And you don't know me, I don't know you. E então eu sou um estranho para vocês e vocês não me conhecem. Eu não vos conheço. I don't know one person in here if I know of except my manager, those that's here, that I know on the platform is with me. Eu não conheço nenhuma só pessoa aqui, até onde eu saiba, exceto meu administrador, aqueles que estão aqui.
os que eu conheço estão na plataforma comigo. I know no one. Eu não conheço ninguém. But I could not be responsible for other men's testimony. Mas eu não posso ser responsável pelo testemunho dos outros. I can only be responsible for what I know is true. Eu posso ser responsável apenas pelo que eu sei que é verdade. Then when the services is finished this next week, Sunday week, if the Lord permits us to stay, Então, quando o culto terminar nesta próxima semana, na semana do domingo, se o Senhor permitir que fiquemos, if these things I have said comes to pass, then you believe God. se estas coisas que eu tenho dito acontecerem, então você creia em Deus. If they do not come to pass, then I am a false prophet then. Se elas não acontecerem, então eu sou um falso profeta, então. And now that's fair to any congregation, isn't it? E agora isso é legítimo para qualquer congregação, não é? And you just let God, you judge according. E você apenas permita que Deus, você julgue de acordo. Don't be prejudiced or try to just be reverent and just come sit down and look at it in the way that you should as Christian men and women. And then you can pass your opinion. Não seja preconceituoso ou tente ser. Seja apenas reverente e somente venha e se assente e olhe para isso da maneira que você deve olhar, como homens e mulheres cristãos, e então vocês poderão dar sua opinião. And I'll pray that God will bless us and give us of His presence. E eu orarei para que Deus nos abençoe e nos dê a sua presença. I think that no service is complete without reading the Scripture. Penso que nenhum culto é completo sem ler a Escritura. Then, as this is tonight, I want to read just a portion of God's Word. E então, se é nesta noite, eu gostaria de ler apenas uma porção da palavra de Deus. My word will fail, it will pass away, as all mortal words do. But God's word will never pass away. A minha palavra falhará, elas passarão como as palavras de todos os mortais passam, mas a palavra de Deus nunca passará. It's true. Ela é a verdade. And I want you to turn with me to Exodus in the 23rd chapter and begin with the 20th verse to read some of God's word. E eu quero que vocês abram comigo em Êxodo 23, capítulo 23, e começando com o verso 20, para ler um pouco da palavra de Deus. I'm so glad to see you turning in your Bible, for that is God's word. Estou bastante contente em vê-los abrindo as suas Bíblias, pois esta é a palavra de Deus. And then if we read out of the word, God will bless His word. E então, se lermos na palavra, Deus abençoará a sua palavra. It will not return void, but it accomplish that which it was purposed for. Ela não retornará vazia, mas ela cumprirá aquilo para o qual ela foi proposta. I shall read as you read with me. Agora eu lerei enquanto vocês me acompanham. Behold, I send an angel before thee, to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Beware of him. Obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. But if thou wilt indeed obey his voice, and do all that I speak,
Then will I be an enemy unto thy enemies, and an adversary unto thy adversaries. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. For mine angel shall go before thee. Porque o meu anjo irá diante de ti. Shall we bow our heads just a moment for prayer? Vamos inclinar nossas cabeças só um momento para orarmos. Our Heavenly Father, we're grateful to Thee tonight to have the privilege of living, being among those who are left here on the earth. Nosso Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti nesta noite por ter o privilégio de viver, por estar no meio destes que foram deixados aqui na terra. Oh, we want every moment to count for Thee and for Thy Son. Oh, queremos que cada momento seja contado para Ti, para o Teu Filho. And now help us tonight, Lord, as we've gathered here as Christian believers, coming not in the way of curiosity, but just merely humbly approaching the throne of God to find mercy for the needy. E agora ajuda-nos nesta noite, Senhor, pois nos reunimos aqui como crentes que creem, não aproximando pelo caminho da curiosidade, mas aproximando simplesmente, humildemente, do trono de Deus para encontrar misericórdia para os necessitados. And Father, as you speak tonight, I pray that many unbelievers and sinners, backsliders will look and behold your glory, then come humbly and sweetly up to the altar. E Pai, enquanto Tu falas nesta noite, eu oro para que muitos incrédulos e pecadores desviados olhem e contemplem a Tua glória e então se aproximem humildemente e docilmente do altar. Say, now it's finished in my heart, for I accept Him now as my Savior. Dizendo, agora está consumado em meu coração, pois eu o aceito agora como meu Salvador. I know He still lives and reigns in His church and among His people. Eu sei que Ele continua vivo e reina em sua igreja e no meio do seu povo. For we ask it in the name of Thy Holy Son, Jesus. Amen. Pois pedimos isto no nome do Teu Santo Filho, Jesus. Amém. This word that we have just read was God sending Moses. Esta palavra que acabamos de ler era Deus enviando Moisés. Moses was born an odd, peculiar birth. Moisés nasceu um estranho, um nascimento peculiar. It was just time for the prophetic wheel of God, the cogs in it to move up and to have something to come to pass that He had promised Abraham to take his people out, and He did. Era simplesmente a hora para a roda profética de Deus, para fazê-las se mover e fazer com que algo acontecesse, pois Ele havia prometido a Abraão que tiraria o seu povo para fora, e Ele o fez. God always moves just in time. Deus sempre se move na hora. Do you believe that? Você crê nisso? Now we're at the day, we're in the last days. Agora estamos naquele dia, estamos nos últimos dias. Just how close to the end, I do not know. No one knows. Not even the angels or the Son of God. The Father only knows. Simplesmente muito perto do fim, e eu não sei, ninguém sabe, nem mesmo os anjos ou o Filho de Deus, só o Pai sabe. But we're in the last days.
And he promised that these signs and wonders would be done in the last days. Mas estamos nos últimos dias, e ele prometeu que estes sinais e maravilhas seriam realizados nos últimos dias. So God raised up a man by the name of Moses, had him born into this world for that specific purpose, to deliver the people that were in bondage, that couldn't help themselves. Então, se Deus levantou um homem chamado Moisés, o fez nascer neste mundo para aquele determinado propósito, para libertar o povo que estava no cativeiro, que não podia ajudar a si mesmo. And he brought them out through his. E ele os trouxe para fora através de sua... Not Moses. Moses never performed one miracle. Não Moisés. Moisés nunca realizou nenhum milagre. It was the angel of God that went before Moses. Foi o anjo de Deus que ia diante de Moisés. It was a pillar of fire at night, a cloud by day. Ele era uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. And when you see the picture that we're going to show you shortly, if we have it, E quando vocês virem o quadro que vamos lhes mostrar, resumidamente, se não tivermos muito tempo, I believe you'll feel that it's the same pillar of fire that's leading the people today, the angel of God. eu creio que você sentirá que aquela é a mesma coluna de fogo que está guiando o povo hoje, o anjo de Deus. Which we know the angel that led Moses was the angel of the covenant, which was Christ, the Son of God. And now, or the Logos that came out of God, is the Son of God. Pois sabemos que o anjo que guiou Moisés era o anjo do pacto, que era Cristo, o Filho de Deus. Then when God delivered the children of Israel, when they were in bondage and couldn't help themselves, Então, quando Deus libertou os filhos de Israel, quando eles estavam no cativeiro e não podiam fazer nada por si mesmos, today God's people are not in bondage spiritually, for they're delivered by the power of the Holy Spirit. hoje o povo de Deus não está no cativeiro espiritualmente, pois eles foram libertados pelo poder do Espírito Santo. No man has to stay in bondage of sin any longer because the Holy Spirit brings him from the bondage of sin. Ninguém precisa ficar mais no cativeiro do pecado, porque o Espírito Santo tira do cativeiro do pecado. But the people, his children, are sick and needy, and some of them are cancer-ridden and tubercular heart trouble that our beloved doctors of this earth can find no remedy for. Mas o povo, seus filhos, estão enfermos e necessitados, e alguns deles estão dominados pelo câncer e a tuberculose, problemas cardíacos, sendo que os nossos queridos médicos desta terra não podem encontrar nenhum remédio para isso. And it's multiplying, getting greater and greater all the time. E está multiplicando, crescendo e crescendo o tempo todo. Sickness is heaping greater and greater. A enfermidade está acumulando mais e mais. And some of the things that the doctors know not how to control. And the people has cried sincerely for years and years for God to restore to the church again his gifts, signs, and wonders. E algumas das coisas que os médicos não sabem como controlar, e o povo tem clamado sinceramente por anos e anos para que Deus restaure a igreja novamente, seus dons, sinais e maravilhas. I guess there's hundreds in here tonight that's prayed that prayer. Eu acho que há centenas aqui nesta noite que já fez essa oração. Well, when the children of God began to cry down in Egypt, God sent them down a deliverer and vindicated this deliverer by signs and wonders.
Bem, quando os filhos de Deus começaram a clamar no Egito, Deus lhes enviou um libertador e vindicou aquele libertador através de sinais e maravilhas. Don't you think God could do that tonight just the same? E você não acha que Deus poderia fazer isso nesta noite simplesmente do mesmo modo? Isn't He the same Father tonight? Não é Ele o mesmo Pai nesta noite? And if you're sick and can't get well, the doctor can't help you, then don't you think your Father cares for you? E se você está doente e não pode melhorar, o médico não pode te ajudar, então você não acha que o seu Pai está aqui por você? And can He send His gift? E não pode Ele enviar os seus dons? Now, he did then. Now, I believe He's just the same today. Agora, Ele o fez no passado, e eu creio que Ele é exatamente o mesmo hoje. He always makes a way provided. Ele simplesmente proverá um caminho. Now, many people have said because that I testify of this gift. Agora, muitas pessoas têm dito, porque eu testifico desse dom. Now, remember, I am not the gift. Agora, recordem, eu não sou o dom. The one that you'll see in performance here tonight, which is here invisibly now, He's the gift. Aquele que você verá atuando aqui nesta noite, que está aqui visível e invisível agora, ele é o dom. He's the one that God sent down. Foi ele quem Deus enviou. I just speak when He speaks through me. E somente falo quando ele fala através de mim. I can say nothing unless He says it to me first. Eu nada posso dizer a não ser que ele me diga primeiro. But He promised me that I would be able to do this for the faith of the people, to get them to believe that He sent me to pray for the sick. Mas ele me prometeu que eu seria capaz de fazê-lo para a fé das pessoas e fazê-las crer que ele me enviou para orar pelos enfermos. Not to heal the sick, to pray for the sick. Não para curar os enfermos, para orar pelos enfermos. And the prayer of faith shall save the sick. E a oração da fé salvará o enfermo. Now, He's the gift. Agora, ele é o dom. Someone said not long ago to me, said, Brother Branham, angels was ministering spirits in the Old Testament, but since the Holy Spirit has come, we don't have ministering angels anymore. Alguém disse, não faz muito tempo para mim, disse, irmão Brana, os anjos estavam ministrando espíritos no Velho Testamento, mas desde que o Espírito Santo veio, nós não temos mais anjos que ministram. Now, dear friends, this is not a worship of angels, understand. Agora, caros amigos, esta não é uma adoração a anjos, compreendam? We do not believe in worshiping angels. There's only one to be worshipped. That's God and His Son, our Holy Spirit. Nós não cremos em adorar anjos. Há somente um para ser adorado, este é Deus e seu Filho, nosso Espírito Santo. No angel, no man or no angel to be worshipped. Nenhum anjo, nenhum homem ou nenhum anjo para ser adorado. And the angel of God, a true angel of God, would not stand still to be worshipped. E agora, o anjo de Deus, um verdadeiro anjo de Deus, não ficaria em pé quieto para ser adorado. But that you might know that angels still minister to the church as the Holy Spirit has come. How about... Mas para que você saiba que os anjos continuam ministrando para a igreja depois do Espírito Santo vir, que tal? Well, think of Mary when Gabriel came down and spoke to her about the virgin birth of the Savior, or Zechariah in the temple. Bem, pensa em Maria,
Quando Gabriel desceu e falou com ela a respeito do nascimento virginal do Salvador, ou Zacarias no templo, Well, as the Holy Ghost comes, ou bem depois de vir o Espírito Santo, how many believe that Philip had the Holy Ghost? That we all believe that, don't we? quantos creem que Filipe tinha o Espírito Santo? Todos nós cremos nisto, não cremos? Well, when he was down at Samaria preaching, having the revival, was it the Holy Ghost that came to him, or did the angel of the Lord touch him and say, go to the desert, Japheth? Bem, quando ele estava lá embaixo em Samaria, pregando, tendo um reavivamento, foi o Espírito Santo que veio a ele, ou um anjo do Senhor, o tocou e disse, vá até o deserto de Gaza. The angel of the Lord came to him. Is that true? O anjo do Senhor chegou a ele. Não é isso verdade? It was the angel of the Lord that came to him. Foi o anjo do Senhor que veio até ele. Well, everyone would believe that the great Saint Peter, the apostle, had the Holy Spirit. He had the keys of the kingdom. Bem, todos creem que o grande São Pedro, o apóstolo, tinha o Espírito Santo. Ele tinha as chaves do reino. And he had the Holy Spirit, didn't he? E ele tinha o Espírito Santo, não tinha? But when he was in jail one night in prison, and down at John Mark's house they were having a prayer meeting, Mas quando ele estava na cadeia, certa noite, e numa prisão, e lá embaixo na casa de João e Marcos, eles faziam uma reunião de oração. it was the angel of the Lord who came in and touched him. Not the Holy Spirit. The angel of the Lord came in. Foi o anjo do Senhor, o qual entrou e o tocou e guiou. Não o Espírito Santo, o anjo do Senhor entrou. We know that Paul had the Holy Spirit. Do you believe that? Sabemos que Paulo tinha o Espírito Santo. Você crê nisso? Well, when he was 14 days and nights upon the sea without any moon or stars, and it was all dark, and he went out to Galilee to pray, Bem, quando ele ficou 14 dias e noites sobre o mar, sem nenhuma lua ou estrelas, e estava tudo escuro, e ele desceu para a popa para orar. he came back and told the man, be of a good courage, for the angel of God, whose servant I am, came to me last night and said, fear not, Paul. Is that right? Ele voltou e disse aos homens, tende bom ânimo, pois o anjo de Deus, do qual sou servo, veio a mim ontem à noite e disse, não temas, Paulo. Não é isto certo? Not the Holy Spirit, the angel of God. An angel of God, sent from God. Não o Espírito Santo, o anjo de Deus, vem um anjo de Deus enviado por Deus. And then John the Revelator, E então João, o revelador, the whole book of Revelation, when it was wrote, he said, I've sent my angel, Jesus did. o livro todo de Apocalipse, quando foi escrito, ele disse, eu enviei o meu anjo. Jesus enviou. And John fell down to worship the angel, but the angel said, stand up, worship God. E João se prostrou para adorar o anjo, mas o anjo disse, fique de pé, adore a Deus. The true angel of God won't stand to be worshipped. Vem, um verdadeiro anjo de Deus não tolera ser adorado. And he said that he was of the prophets and was the fellow of man and had been sent to signify these things. E ele disse que ele era dos profetas e eram os seus companheiros que haviam sido enviados para revelar estas coisas. Therefore, angelic beings as ordained ministers of God to come to the earth to bear record of God. Portanto,
Seres angelicais são ministros ordenados por Deus para virem até a terra e testemunharem de Deus. And they work through mortal beings, just as they did through Daniel and back through the ages there. E eles operam através de seres mortais, exatamente como eles fizeram através de Daniel e lá atrás, através das eras. And I believe it with all my heart. E eu creio nisso com todo o meu coração. And so therefore, friends, as your brother, that's all I am. E, portanto, amigos, assim como seu irmão, isso é tudo que sou. But God's gift is the Spirit of God that came down in the form of an angel. Mas o dom de Deus é o Espírito de Deus, o qual desceu na forma de um anjo. Now he didn't have wings, he looked like a man. Agora ele não tinha asas, ele parecia como um homem. I heard him when he walked, just as that, walking on the floor. Eu o vi quando ele andou, exatamente assim, e andou no chão. Walked out over just as normal as any man, talked just like any man. Andou bem ali, simplesmente tão normal como qualquer homem, e conversou com qualquer homem. He comes time after time to the rooms in different places when I'm fasting and praying. Ele vem de tempos em tempos no quarto e em diferentes lugares enquanto estou jejuando e orando. Now tomorrow night about this time, or a little before, I'll probably break my fast. And Agora amanhã, à noite, por volta desta hora, ou um pouquinho antes, eu provavelmente romperei o meu jejum. now, I'm praying, E agora estou orando. and I have nothing. When it gets away from me, I go out. E agora eu nada tenho. Quando se isso se afastar de mim, eu saio. I like fishing, hunting, and talking like anyone else. Eu gosto de pescar, caçar, conversar, como qualquer outra pessoa. But when he comes, it's different then. Quando ele vem, é diferente então. And he's here tonight to minister to you people, and I'm only his mouthpiece. E agora ele está aqui nesta noite para ministrar a vocês, e eu sou apenas o seu porta-voz. And everyone be assured of that, and worship God and give him praise, be humble. E todos fiquem seguros disso e adorem a Deus e deem louvor a Ele e sejam humildes. Now, being the first night in the service, it may be just a little bit before we can get the presence of him, but to come close to go to ministering to the people. Agora, sendo a primeira noite de culto, talvez demore um pouquinho antes de termos a sua presença, mas para aproximar, para ir ministrar às pessoas. And I want all you dear people sitting out in the audience there, I want you to believe me with all your heart. E eu quero que todos vocês, queridas pessoas, que estão assentadas na audiência aí, eu quero que vocês creiam comigo de todo o seu coração. Now remember, that's the only way I can help you. Agora, recordem, esta é a única maneira pela qual eu posso te ajudar. How many believe God? Let's see your hands. Quantos creem em Deus? Vejamos suas mãos. How many believe the Son of God? Quantos creem no Filho de Deus? Believe the Holy Spirit? That's fine. That's good. Creem no Espírito Santo? Isso é ótimo, isso é bom. But now, friends, you can believe that, but you have to be a Christian. Mas agora, amigos, vocês podem crer naquilo, pois vocês têm que fazê-lo para serem cristãos. You have to believe in God the Father, the Son, and the Holy Ghost in order to be a Christian. Você tem que crer em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que você possa ser um cristão. But believing
believing that still won't help you in this gift. Mas crer naquilo ainda não te ajuda nesse dom. You've got to believe that I told you the truth. Not believe me as them, but believe that they have sent me for this purpose. Você tem que crer que eu lhe disse a verdade, não crer em mim como alguns creem, mas crer que ele me enviou para esse propósito. Now you could be a renowned Christian and fail to believe what I told you to be the truth, and you'd never be able to reap a bit of benefit from it. Agora, você poderia ser um cristão famoso e falhar em crer que o que eu lhe disse é a verdade, e você nunca ser capaz de colher nenhum pouquinho de benefício disso. Now, I'm sorry to have to say that, but it's the truth. Agora, sinto muito em ter que dizer isto, mas é a verdade. When Jesus was on earth, the people that killed him believed in God the Father and were great worshipers of God. Is that right? Quando Jesus estava na terra, as pessoas que o mataram criam em Deus, o Pai, e eram grandes adoradores de Deus. Não é isso correto? But he could not help them because they did not believe in him. Mas ele não podia ajudá-las, porque elas não criam nele. Is that right? Não é isso certo? And he said with his own mouth, as you have believed in God, believe also in me. Is that right? E ele disse com a sua própria boca, como credes em Deus, crede também em mim. Não é isso correto? Now, as you have believed in God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, I want you to believe that he sent me here to pray for you. And he'll testify whether he has or not. Agora, se tem crido em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu creio que você creia que ele me enviou aqui para orar por você. E ele testificará se ele tem ou não me mandado. And if he testifies, then you believe it. E se ele testifica, então você creia. And that's what makes the meeting in the category that it's in. E é isto que deixa a reunião na categoria que ela está. For the people to believe, if they believe with one heart and accord, you'll see the glory of God be manifested among his people. Pois as pessoas creem. Se elas creem em um só coração e acordo, você verá a glória de Deus sendo manifestada no meio de seu povo. I have testified to you the truth. Eu lhes tenho testificado a verdade. Now it's time for our Father to talk and to speak. Agora é hora de nosso Pai conversar e falar. Let us talk to him again just before we form the prayer line, if you will. E vamos falar com Ele novamente antes de formarmos a fila de oração, se concordarem. Dear Heavenly Father, your word lays here on the pulpit, and I know that it is the divine word of truth. Every word is truth. Agora, querido Pai Celestial, a Tua palavra está aqui no púlpito, e eu sei que ela é a palavra divina da verdade. Cada palavra é a verdade. I believe it. I realize that every prophet that went forth in the days of old had time to try to bring the people to the recognition of Jehovah. Eu creio nela. E eu sei que cada profeta que surgiu nos dias passados teve um tempo tentando trazer as pessoas a uma identificação com Jeová. The apostles who paved the way with blood, gone on before us. Os apóstolos que foram antes de nós pavimentaram o caminho com sangue. They were disbelieved in cities and cast out. Eles foram desacreditados nas cidades e expulsos. And your own beloved Son
when he was here on earth. And he went to the city, and many places they did not believe him. E o teu próprio Filho amado, quando ele estava aqui na terra, ele foi à cidade e em muitos lugares eles não criam nele. And many mighty works he could not do because of their unbelief. E muitas obras poderosas ele não pôde fazer por causa da incredulidade deles. Now we know that he's here with us tonight. Agora nós sabemos que ele está aqui conosco nesta noite. And his Spirit to vindicate that his presence is with his church. Ele enviou o seu Espírito para vindicar que a sua presença está com sua igreja. And help us tonight, Father, in your poor, humble, unworthy servant who's standing here making these statements. E ajuda-nos nesta noite, Pai, o teu pobre, humilde, indigno servo que está aqui de pé, fazendo estas declarações. I ask that you'll let the angel of God, who has guided me down through life, has kept me, fed me, brought me this far. Eu peço que tu me permitas que o anjo de Deus, o qual tem me guiado através da vida, tem me guardado, me alimentado, me trazido até aqui. I pray that he'll be here, and there will not be one disease or one thing that can be able to pass by his presence without being perfectly delivered. Eu oro para que ele esteja aqui e não haja nenhuma enfermidade ou nada que possa passar pela tua presença sem que seja perfeitamente dissipada. May many of them in the audience, Lord, just now sit down and say, I'm going to study. Lord, I'm going to think of you and your Spirit being here. Que muitos deles na audiência, Senhor, possam se assentar agora e dizer, eu vou analisar. Senhor, eu vou pensar em Ti. E o Teu Espírito estando aqui, I want to know your nature that I might know how to love you and serve you. eu quero conhecer a Tua natureza para que eu possa saber como Te amar e Te servir. Bless all, Father, that's here tonight. Abençoe a todos, Pai, que estão aqui nesta noite. May all the sick and afflicted be healed and all the unsaved be saved. Que todos os enfermos e aflitos possam ser curados e todos os que não estão salvos, que sejam salvos. For we ask it in the name of thy Holy Son, Jesus. Amen. Pois pedimos isto no nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. My brother, I'm looking for him. Meu irmão, estou procurando por ele. O quê? How many cards you give out? Quantos cartões você distribuiu? Where'd you start from? A1. De onde você começou? A1. Our custom of giving cards, we tried everything in the world. Nosso hábito de distribuir cartões, nós tentamos quase tudo neste mundo. We used to send the cards to the minister. Usávamos enviar os cartões para os ministros. We give the card, let the ministers give the cards out. Dávamos os cartões e deixávamos que os ministros os distribuíssem. The first minister got his group. That's about all that ever got prayed for was his group. O primeiro-ministro tinha o seu grupo, sendo que todos os que recebiam oração eram do seu grupo. And the other ministers thought hard about that. Então, os outros ministros se sentiam injustiçados em relação àquilo. Then we come to the meeting, I give them to some of my managers. Então, chegamos na reunião. Eu os dava para alguns de meus administradores. They were ministers, and their minister friends would say, won't you give me a card for so-and-so? Eles eram ministros e seus amigos ministros diziam, você não quer me dar um cartão para fulano e tal? That made it bad.
aquilo ficou pior. We had to stop that. Tivemos que parar com aquilo. Then the only way that we've ever found successfully to do, I brought my brother and let him pass out the card. Então, a única maneira que encontramos de fazê-lo com êxito, eu trago o meu irmão e o deixo distribuir os cartões. He's not a minister and knows no one, so he just passes out the card. Ele não é um ministro, não conhece ninguém, então ele apenas distribui os cartões. He gets pretty well known, I'll get someone else to pass them out. Quando ele começa a ficar bem conhecido, eu arranjo outra pessoa para distribuí-los. Just to get someone to pass them out so you Então encontro alguém para distribuí-los. Então você there's no respect of persons. If anybody comes, can have a card. não há preferência de pessoas. Se todos vierem, podem ter seus cartões.